As relíquias na Igreja Católica. Desde os primórdios do cristianismo, as relíquias desempenham um papel fundamental na piedade e na identidade católica, representando uma conexão tangível entre o céu e a terra. A sua veneração está enraizada na Sagrada Escritura, na tradição apostólica e na doutrina da Igreja, sendo confirmada por concílios ecumênicos e por uma longa história de milagres associados a elas. Para compreender plenamente a importância das relíquias, é necessário analisá-las teologicamente, historicamente e pastoralmente, observando como Deus se manifesta através delas para fortalecer a fé dos fiéis e dar testemunho da santidade. Elas podem ser divididas em 3 categorias: primeira classe, ou primeiro grau, que são partes do corpo do santo, ossos, cabelo, sangue; segunda classe ou segunda grau, que são objetos usados ou possuídos pelo santo, vestes, livros, instrumentos de martírio; e terceira classe ou de terceiro grau, que são itens tocados em uma relíquia de primeira classe. A fundamentação bíblica da veneração das relíquias. A veneração das relíquias tem raízes profundas na Sagrada Escritura, onde encontramos diversas passagens que mostram Deus operando milagres por meio dos restos mortais dos santos e de objetos associados a eles. Ossos do profeta Eliseu, 2 Reis 13,20-21. Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas faziam incursões na terra, no começo do ano. Aconteceu que alguns que estavam sepultando um homem viram um bando e, lançando o corpo na sepultura de Eliseu, foram embora. Quando o homem tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida e se levantou sobre os pés. Essa passagem demonstra que os restos mortais de um santo podem ser veículos do poder de Deus, operando milagres mesmo após a morte do profeta. Lenços e aventais de São Paulo curando enfermos, Atos dos Apóstolos 19,11-12. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, a tal ponto que até levavam aos enfermos lenços e aventais que tinham tocado seu corpo, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos se retiravam. Este relato confirma que objetos tocados por um santo podem ser instrumentos de cura e libertação, sendo um fundamento claro para a prática cristã de venerar relíquias. A cura da mulher que tocou o manto de Jesus, Mateus 9,20-22. E eis que uma mulher, que sofria de hemorragia havia 12 anos, veio por trás dele e tocou a orla de seu manto, pois dizia consigo: se eu ao menos tocar seu manto, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Aqui, o próprio Cristo reconhece que um objeto material pode ser meio de graça, desde que haja fé. Isso se aplica à veneração das relíquias, pois elas não têm poder em si mesmas, mas são sinais visíveis da ação de Deus. Fundamento teológico das relíquias. O culto às relíquias é sustentado pelo princípio de que Deus se manifesta através da matéria, algo já evidente no Antigo Testamento. O episódio dos ossos do profeta Eliseu, 2 Reis 13,20-21, que ressuscita um morto, indica que Deus pode operar milagres por meio dos restos mortais de seus servos fiéis. Da mesma forma, os objetos tocados pelos profetas e apóstolos transmitiam a graça divina. Esse conceito se alinha com a sacramentalidade do cristianismo, que vê a matéria como veículo da graça, algo evidente nos sacramentos, como a água do batismo e o pão e vinho da Eucaristia. A encarnação de Cristo reforça esse princípio. Deus se fez homem e, por isso, o corpo humano participa da obra da salvação. São Paulo ensina que os corpos dos santos são templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, e que, na ressurreição final, os corpos glorificados compartilharão da glória celeste, Filipenses 3,21. Assim, os corpos dos santos são sinais visíveis da presença de Deus e, mesmo após a morte, continuam a ser fonte de bênçãos para a Igreja. As relíquias na história e seu aprofundamento espiritual. Nos primeiros séculos, os cristãos celebravam a Eucaristia sobre os túmulos dos mártires, como atestado nas catacumbas romanas. Os fiéis acreditavam que aqueles que haviam derramado seu sangue por Cristo estavam especialmente próximos dele, sendo intercessores poderosos. Com o Edito de Milão, 313, que concedeu liberdade de culto aos cristãos, essa veneração se tornou mais visível, e as igrejas começaram a ser construídas sobre os túmulos dos santos. No século IV, a prática de transferir relíquias de um local para outro se popularizou, principalmente por causa da imperatriz Santa Helena, mãe de Constantino, que encontrou a Vera Cruz e outras relíquias sagradas em Jerusalém. A partir daí, a divisão das relíquias começou permitindo que igrejas ao redor do mundo recebessem fragmentos dos santos. Surgiu, então, a regra canônica de que nenhum altar poderia ser consagrado sem uma relíquia, demonstrando a ligação entre o culto dos santos e a liturgia. Durante a Idade Média, a veneração das relíquias atingiu um ápice, com muitos peregrinos viajando a santuários famosos,
como Santiago de Compostela, Roma e Jerusalém. A crença nos milagres associados às relíquias fez com que muitos monarcas buscassem possuir essas preciosidades em suas cortes. No entanto, isso também levou a abusos e falsificações, razão pela qual a Igreja passou a regulamentar rigorosamente a autenticação das relíquias. O Renascimento e a Reforma Protestante trouxeram novos desafios, com os reformadores rejeitando essa prática como superstição. Em resposta, o Concílio de Trento reafirmou a legitimidade da veneração das relíquias, destacando seu valor para a edificação espiritual dos fiéis. Nos tempos modernos, a Igreja continua a promover essa devoção, com a Congregação para as Causas dos Santos sendo responsável pela autenticação das relíquias. As relíquias possuem um duplo papel espiritual. Primeiro, são sinais concretos da continuidade da fé e do testemunho dos santos. Segundo, são meios através dos quais Deus pode operar graças e milagres. Seu valor não está na matéria em si, mas na relação com a santidade daquele a quem pertenceram. Assim como uma foto de um ente querido desperta memória e afeição, as relíquias nos aproximam dos santos e de sua intercessão. A peregrinação aos locais onde as relíquias são guardadas é uma expressão dessa fé. Locais como a Basílica de São Pedro, onde repousam os restos mortais de São Pedro, ou a Capela das Relíquias no Vaticano, onde se encontram fragmentos da Santa Cruz e o véu de Nossa Senhora, são pontos de encontro entre os fiéis e a tradição da Igreja. Além disso, muitos testemunham curas e graças recebidas ao entrar em contato com relíquias, evidenciando que Deus continua a operar por meio de seus santos. A regulamentação eclesiástica também mostra a seriedade com que a Igreja trata as relíquias. Nenhuma relíquia de primeira classe pode ser vendida, e seu tráfico é considerado sacrilégio. Além disso, para garantir a autenticidade, toda relíquia deve estar acompanhada de um documento oficial, emitido por uma autoridade eclesiástica competente. Isso protege contra falsificações e garante que a veneração ocorra de maneira legítima e edificante. As relíquias como sinais do reino de Deus. As relíquias são testemunhos vivos da ação de Deus na história, confirmados pela Bíblia, pela tradição e pelo magistério da Igreja. Elas não são adoradas, mas veneradas como sinais do poder divino, recordando aos fiéis a presença dos santos e sua intercessão. Como ensina São João Damasceno, se Deus pode fazer milagres por meio da madeira, da pedra e do óleo, quanto mais através dos corpos de seus santos. Portanto, ao venerarmos as relíquias, não prestamos culto à matéria, mas exaltamos a Deus, que manifesta sua glória através daqueles que foram fiéis a Ele. Se este vídeo fortaleceu sua fé e ajudou você a compreender melhor a tradição da Igreja, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar a riqueza da fé católica. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar mais conhecimento e espiritualidade ao mundo.